Aí a Mix, você que já está esperta aí no negócio dos destaques, depois quando a gente começar a parte de troca de fala, aí você vai gerenciando aí. Você já sabe como é que Perfeito. faz, né? Combinado. Legal, por favor. Legal, gente, vamos começar o nosso Talks de hoje falando sobre o impacto da gestão no resultado. Com certeza é gigantesco o impacto da gestão no resultado, porque se a gente realmente não está próximo das pessoas, dos processos, a gente não cuida da cultura, a gente não está fazendo isso de uma maneira contínua, sistêmica, levando em conta 360, né, os vários aspectos e contando com essas lideranças de maneira estruturada para que a empresa vá bem, com certeza algo vai se desequilibrar e esse resultado, em algum ponto, ele vai ser ruim. Lembrando que resultado ele não é só financeiro, né? O resultado ele tem várias ordens. Eu tenho uma empresa doente ou uma empresa sadia? É difícil de eu contratar porque todo mundo de lá fala mal da empresa, ganha-se bem, mas perde-se a vida, né? Ah, e o aspecto financeiro? Nossa, lá é maravilhoso, mas não ganha tão bem. Então, é um ponto. Uh, tipo do trabalho, né? Então esse resultado ele tem várias nuances e a gente vai tentar abordar um pouco disso. Então, setando expectativas para a galera mais ansiosa em pleno 2023, quem não está ansioso, né? O que a gente veio buscar aqui hoje? Vamos setar a expectativa. Spoiler. A gente, nesse conteúdo completo, a gente falaria, né, de liderança, ferramentas de gestão, código de cultura, dados de mercado, teste, metas, a dinâmica. Tem um teste que eu aplico, que não vai dar para aplicar aqui hoje, mas fica aí para algum momento, que é testar o nível, né, que está a nossa liderança hoje. Cultura organizacional, People Analytics, impacto de gestão e performance. Tudo isso. Então, vamos tentar ver um pouco de cada, e aí, claro que algumas coisas mais importantes a gente aprofunda. Alguns combinados, tá? Qualquer dúvida, anote, mente aberta, vamos falar de novos conceitos. A gente pode olhar isso talvez como uma crítica ao nosso status quo, mas a ideia é falar principalmente para os líderes e para os possíveis líderes amanhã. Se você é responsável por uma área, se você executa bem muito a ação, em algum momento você vai ter a oportunidade de liderar. Então é importante olhar o que é bom e o que é ruim que a sua liderança faz hoje, ou que alguém do lado faz, ou que você gostaria que fizesse. E aqui a gente vai trazer algumas dicas práticas e processos e, enfim, baseadas nas principais empresas do mundo e baseado também no que a gente faz aqui na Inspira, que a gente acha importante e que a gente presta nas consultorias e das empresas que a gente já passou e do que a gente viu de legal, tá? Outros combinados, zona neutra, sem julgamentos, não tem certo e errado. A ideia é que no final a gente tem essa troca sadia de falar possíveis desafios e coisas bacanas, né? E é isso. Vamos lá. Esse aqui é o nosso time. Então, quando a gente pensa em liderança, essa foto é a tela do meu computador. Então, todo dia eu entro, eu olho, e já saíram, entraram pessoas, mas eu penso assim, cara, por que que eu tenho que ser um líder melhor? É por eles. São muitas vidas, né? Então, se você é líder da área de RH, putz, baita responsabilidade. Se você é líder de uma área que tem uma pessoa, baita. Se você é líder de uma área que não tem ninguém, é você, olha, é a maior responsabilidade. Cuidar de si mesmo, que a gente às vezes negligencia, né? Então, para a gente ser um bom líder para os outros, a gente tem que ser bom para a gente. E aí, gente, de cara, normalmente o pessoal traz isso no final, mas eu quero que vocês lembrem desse filme, quem já assistiu, e quem não assistiu vai ficar curioso, que vocês lembrem do início ao fim, né? É a história real ali, pelo menos quase real, traduzida da Venus e a Serena Williams, duas tenistas fantásticas, e que, claro que elas tinham talento, mas é muito nítido no filme, só vou falar isso para não dar spoiler para quem não assistiu, que se não fosse a liderança do pai, predestinado, louco, visto por todos como louco, numa família pobre, sem nenhuma situação, não tinha, e não importava, ele estava ali todos os dias chamando elas para treinar e muito próximo, e a vida correndo, né? Ele tinha que ser pai também, ele tinha que ser marido, ele não era bom em tudo, mas uma coisa ele foi bom em fazer duas tenistas maravilhosas que poderiam não ter sido ninguém, brilharem tanto, inspirarem tantas mulheres, tantas pessoas, tantos atletas, e muito se dá ao talento delas, à vontade delas, mas ao quanto ele foi incansável. Então, liderar tem muito desse cara, né, que é trazido nesse filme pelo pai delas, que é o Richard. Então, cara,
puta filme que eu chorei, né? Confesso. Então, já fica o spoiler aí. Se você fala em planejar, você planeja falhar. Então, cara, liderança também requer planejamento. Então, cara, o que que eu vou medir da minha equipe? O que que eu tenho medido? O que que eu espero para o próximo mês? Será que eu tenho encontros semanais? Será que eu tenho encontros mensais? Será que eu rodo uma pesquisa? Qual que é o meu planejamento para o ano? Será que está claro para a minha equipe o que eu espero, o que a empresa espera? Está claro para mim o que eu quero? Então é muito sobre isso, bem prático, tá? Às vezes é uma lista de 5 coisas que você tem que olhar para ela diariamente ou semanalmente. E às vezes a gente acha que planejar é fazer um negócio de 10 páginas. E aí, quando a gente olha macro, a gente precisa pensar nos dados, né? Então, quando a gente traz alguns dados sobre gestão, a gente traz algumas coisas aqui dos principais órgãos de pesquisa. Então, tem 2 fontes aqui. Uma é a McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, e a outra é a Gallup, que é uma consultoria de RH, que traz esses dados. Eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de liderança, a gente tem que pensar também nas habilidades e competências, porque é aquela coisa, né? Estou liderando uma equipe, mas eu não conheço a equipe. Como que eu vou ajudar a equipe? Como que eu vou dar suporte? Como que eu vou direcionar? Não adianta eu colocar, né, alguém que tem muita habilidade de comunicação para fazer um trabalho analítico, né? Então, via de regra, às vezes a gente não tem um problema, né, da função e talvez da posição, né? Não da capacidade da pessoa, mas a capacidade aplicada no lugar errado. E aqui traz para a gente, né, 39%, a empresa nota uma lacuna de desenvolvimento de habilidades e competências dos colaboradores, responderam os líderes. Sim, principalmente de habilidades comportamentais. Putz, 39. Nenhum segredo, né? 13, não, sim, principalmente habilidades técnicas, as hard skills, e sim, tanto de habilidades técnicas como comportamentais. Isso aqui acho que não é segredo para ninguém que a maioria são as comportamentais. Quais são os principais motivos que estão prejudicando a experiência dessas pessoas? Falta de equidade, relações ruins com lideranças, aí já, né, liderança, ausência de senso de propósito, dificuldade de estabelecer conexões significativas. De quem é a responsabilidade dessas 4 questões? Muito disso é da liderança, né? Então, mas Fabiano, não tem a autorresponsabilidade? Com certeza. Motivação traz de casa, né? A pessoa precisa ser automotivada, ela precisa saber os porquês, ela precisa sair para trabalhar, e a empresa tem a responsabilidade dela, né? O RH tem a dela, a gestão direta tem a dela, mas no âmbito empresarial, reforçar a cultura, reforçar conexões, reforçar qual é o propósito, por que que a gente está fazendo aquilo? Né? Então, putz, cara, olha que legal. Aqui na Inspira a gente reforça o propósito de que quando a gente faz uma empresa e melhor nas mídias sociais, essa empresa cresce, contrata mais e mais pessoas estão empregadas. Então a gente está gerando emprego. Então todo mundo na Inspira tem essa consciência. Então eu não estou trabalhando para vender produto, para vender serviço, para vender consultoria. A gente está trabalhando para que outras empresas cresçam. Outras empresas crescendo, outras pessoas têm trabalho, a coisa gira, mais oportunidades. Quais são as principais ações adotadas em prol da saúde mental das pessoas e da sua empresa? Então, responderam: palestras e rodas de conversa sobre o tema, 28%. Treinamento das lideranças, 23%. Terapia online com benefício, 17%. Daqui a pouco a iMovie vai entrar nessa pesquisa, hein? Vai ter que... Contratação de especialistas da área de psicologia, 12%. Avaliação de saúde mental das pessoas, 11%. Bloqueio de agendas corporativas, 9%. Isso é só pra vocês pensarem, tá? Saúde mental em primeiro lugar também nos negócios. Então, aqui, você considera a saúde mental um ponto relevante para a gestão das pessoas? Cara, 97% responderam que sim, né? Mas se a gente olha, cadê? A anterior, né? Não necessariamente está sendo priorizado. Claro que podem ter sido pessoas diferentes que responderam, mas toda pesquisa é uma amostragem, né? Ainda em relação às lideranças, quais temas precisam de mais atenção e desenvolvimento? Gestão de pessoas, lá em cima. Gestão emocional, a gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa. Quem teve a melhor estrutura familiar vai ter dado algo bacana, né? Quem não teve uma boa infância vai herdar algo bacana, que é de resiliência, tem que lidar. No final das contas, se você teve uma infância perfeita, média ou ruim, você vai ter desafios emocionais. A gente vai ter que se autoconhecer. E se as lideranças se não se autoconhecerem, imagina, estamos num ônibus, todo mundo indo para o mesmo lugar. E aí tem alguém que é o líder, que é o motorista. Cara, se esse cara não tá bem,
ele está colocando em risco a vida dele ou de 40 pessoas que estão no ônibus? A dele é de 40 pessoas. Que elas estão confiando, elas estão no mesmo ônibus. Então, é por isso que é tão importante falar de liderança. Os 40 têm a sua importância? Tem. Se um dos 40 ficar maluco, for lá e atrapalhar o motorista, pode bater o ônibus. Se um não ficar sentado, não colocar o cinto, é risco. Mas você vê como a direção é importante. Então a gente fala muito top-down, queria que muitos líderes pudessem ouvir a responsabilidade e o impacto nisso nos números e na vida das pessoas, né? É gigante. E aí a gente traz algo que é premissa, poderia ter só esse slide. Pessoas felizes produzem mais e melhor. Então existem dados, né, que apontam que empresas onde a taxa de felicidade, onde é medida, elas tendem a ter aumento percentual, né, de a quase 2 dígitos pós práticas de felicidade na empresa. Ou seja, não é só benefícios tradicionais que a gente está considerando. Uma cultura mais flexível, uh, reconhecimento. Reconhecimento não é só em dinheiro, na forma de gestão que a liderança e os pares lidam, dinâmicas que a gente traz para essas pessoas, investimento nessas pessoas através de treinamento, pode ser interno, pode sentar e trocar uma ideia, enfim. Então, se a gente conseguir ter várias ações contínuas que as pessoas fiquem mais felizes, o que vai acontecer com a empresa? Então, normalmente o RH é patinho feio, né? Pô, o RH quer fazer tal coisa, é chato. Mas o RH precisa saber vender essa ideia para falar, cara, vai te trazer dinheiro no final do dia, diretoria. Porque a gente está investindo nas pessoas, as pessoas vão investir no negócio. Então, o papel do líder, ele é muito de quebrar muros, né? E construir pontes. Acho que isso aqui também resumiria bem tudo que a gente está falando aqui hoje. Tranquilo até aqui, pessoal? Sem habilidade de liderança, dá para gerenciar? O que vocês acham? Acho que não, né? Tem que ter habilidade, né? Imagina, voltar no negócio de dirigir. O cara nunca dirigiu na vida e direto ele vai dirigir um ônibus. Ele nunca dirigiu nem uma bicicleta. Dá para liderar? Não é muita responsabilidade? Não precisa ter alguma. Então vamos começar pelo que não é liderar. É um certificado. Se formou em liderança pela FGV. Acho que nem tem, né? Agora tem algumas extensões em gestão, não sei, né? Ocupar cargo é liderar? Não, às vezes você pode ver que você chega num lugar, todo mundo fala com aquela pessoa. E às vezes o líder, o gestor, ninguém tá indo perguntar nada para ela. Então a pessoa se torna uma referência, por quê? Confiam nela. Mas é porque a pessoa está mais tempo na empresa. Nem sempre. Tem gente que está há 10 anos na empresa e está lá, quietinha no canto dela, e não é referência para outras pessoas, não é norte, né? Um selo, um curso. Não, não é isso. Liderar não é isso. O que é liderar? Um movimento contínuo, aprender e desaprender diariamente. Aprender é tão forte que ficou com 2 vezes aqui, ó. Aprender mesmo. Puxar sempre o time para frente, né? À frente para que eles empreendam nas ações, ou seja, se eu só delego e falo faça isso e a pessoa não entende o porquê, ela tem uma tendência a fazer mal ou a não fazer. Agora, se ela entende o impacto daquilo, opa, ela é parte daquela missão e ela é importante. Ajudar que desenvolva cada vez mais novas habilidades e potencial. Basicamente, pensando nisso, a gente precisa saber como que as pessoas aprendem, né? Então, se a gente está falando de incentivar que elas se desenvolvam, olha que interessante, 70% do aprendizado vem de atividades desafiadoras e não de curso e treinamento. E a gente vive fazendo o quê? Curso e treinamento. É importante? É. Para quê? Para conscientização. Mas e para fixação? E para o cara realmente intrinsicar e começar a fazer? E aí, o que seriam atividades desafiadoras, né? Cara, aumenta no escopo de trabalho, não é para deixar o cara workaholic, né? Mas, opa, peraí, o cara chegou aqui, opa, o cara, você pode um pouco mais? Acho que isso aqui vai te desafiar e você vai aprender com isso. Ajustar, puta, aumentou o volume de trabalho. Aumentou, não dá para fazer, a gente pode ajustar o tempo, a gente pode ajustar as atividades, ou não, realmente, às vezes precisa de novos processos, de novas tecnologias, ou de mais pessoas no time. Movimentações horizontais, iniciativas, reviravoltas, erros e dilemas éticos. Ou seja, viver, né, gente? Atividades desafiadoras é viver no ambiente de trabalho ou na vida. Então, a gente aprende com as experiências. É isso. Qual a importância da cultura na gestão? A cultura engole a estratégia no café da manhã.
Então, às vezes a gente monta uma estratégia, monta um PowerPoint lindo, bota tudo no papel na teoria, mas no dia a dia não acontece exatamente assim. Normalmente é por conta da cultura. O líder está lá preparado, fez N cursos, já tem 10 anos de liderança, assume esse cargo em outra empresa e não acontece exatamente como ele gostaria. Então a gente tem que pensar o que é cultura. É o que as pessoas normalmente fazem quando ninguém está olhando. Então, essa é uma definição de brincadeira, mas uma brincadeira séria, que eu sempre gosto da música do Capital Inicial, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Então, lembrando, Capital Inicial, os mais novos não conhecem a música, só o pessoal mais experiente, que nem eu. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no que a gente faz de maneira automática. Então, muito se fala em cultura e as pessoas acham que, eu quero contratar a Inspira para me ajudar a implementar uma cultura aqui. Cara, você já tem uma cultura. Todo mundo tem uma cultura. Na sua casa existe uma cultura. Então, se eu chego na sua casa e eu vejo que tem sapatos para fora, eu automaticamente vou botar sapato para fora. Eu vou tirar o sapato. Eu nunca tiro para entrar em casa. Mas eu vou tirar porque eu já entendi aquilo. Porque eu te vi entrando na minha frente, eu tô indo te visitar e você tirou o sapato para entrar. Então a sua cultura é não entrar com o sapato dentro de casa. No Japão, você chega e todo mundo te cumprimenta abaixando. É uma cultura de abaixar. Todo mundo sai do evento no Japão e todo mundo começa a limpar. É cultural, é tão natural que ele não pensa que aquilo é algo legal que ele está fazendo, que é algo ético, que é algo respeitoso. É deles. Como a cultura da esperteza, infelizmente, no Brasil, é tão mal vista, porque é tão normal ser esperto, mas tem coisa boa no Brasil. A cultura da alegria, a gente pode estar lascado. A gente tá bem, tá fazendo piada e meme com isso. A gente tem uma figurinha para mandar para alguém no WhatsApp, não é verdade? E quando a gente traz isso para a empresa, qual a importância da cultura, né? Saber o que queremos para a empresa e poder trazer pessoas alinhadas com a cultura. Então, às vezes, a gente tem uma empresa muito focada em movimento, em resultado. Cara, ela vai ser pressão. Aí, por exemplo, um Fabiano, uma Mi, que está num momento de vida muito orientado a pessoas, e a gente quer ganhar dinheiro. A gente quer ter resultado, mas através de respeito muito grande às pessoas. Se eu entrar nessa empresa hoje me pagando 10 vezes o meu salário, eu não vou ser feliz, não vai dar certo. Então, o ideal é que o RH e o gestor dessa empresa identifique que o Fabiano não vai dar certo lá. Eu posso ser um excelente profissional, que é o famoso fit cultural, né? Quando começamos a impactar sobre cultura? Entrevista, onboard, kit onboard, nas paredes, no jeitão de todos. Então, assim, cara, sabe aquela parede, nada contra quem tem missão, visão, valores, os quadrinhos? Aquilo ali vira teoria quando não é vivido. Agora, sabe quando eu chego numa empresa e de cara, desde a recepcionista, cara, o clima, pode não ser a empresa mais bonita, colorida, que tenha pebolim, escorregador, mas você vê que as pessoas te cumprimentam olho no olho. Opa, vem cá. Putz, você quer uma água, um café? Cara, ó, fulano já te atendeu, ele vai vir, né, com fulano sua reunião? Puta, sabe aquela... Cara, você fala, puta, você já pensa, puta, seria legal trabalhar aqui, o pessoal parece ser legal. Então, por exemplo, quando alguém entra aqui na Inspira, desde a entrevista a gente está vendendo a empresa para a pessoa e ela está se vendendo. Aí ela entra, depois de um certo tempo, ela recebe logo no primeiro dia ela tem um onboard, que é o RH faz ali a apresentação de tudo que tem na empresa. Então é um momento para aquela pessoa. Então o onboard basicamente é um tempo dedicado para tirar todas as dúvidas, não é aquela coisa chata de integração, tem que ser legal, né? Depois ela recebe um kit com várias coisas da Inspira, depois de um certo tempo, para que ela tenha as boas-vindas. E aí ela começa a vivenciar isso. Então a gente não tem uma cultura perfeita, mas o simples fato de ter uma atenção nessa receptividade, pô, a gente ganha mais chances que essa pessoa dê certo, né? Porque faça sentido, que ela veja que ela entrou em algum lugar legal. 85% das pessoas pensam em trocar de emprego, segundo a Gallup. Quais vocês acham que são os principais? Qual é o principal motivo? Você acha que é porque elas estão ganhando pouco? Porque trabalham longe do emprego? Essa agora eu vou abrir o microfone. Liderança. Chutes. Liderança. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem acertar vai Eu diria ganhar uma relacionamento. palminha digital. Eu diria relacionamento mesmo, englobaria um pouquinho mais, relacionamento interpessoal. Quem dá mais? Acho que tem a questão de oportunidade. Quem mais? Falta de valorização, eu acho. Fechou? Vamos lá, vamos para a Propósito resposta. também. Gostei de todas, gostei, mas vamos ver a resposta.
A pesquisa diz que não foi salário nem benefício. Então foi o quê? Falta de reconhecimento. Cara, eu vou voltar aqui para vocês, ó. 85, vocês têm noção que é quase todo mundo? Agora pensem em vocês, ok? E pode pensar a galera da Inspira também, e depois me procure. Se não tá legal, a gente conversa, a gente acerta. Quem tiver aí da Inspira, né? Pensem em vocês hoje. Cara, surgiu uma proposta agora para ganhar o dobro. Realmente faz sentido essa pesquisa? Se você se sente tentado aí, por mais que a sua situação em casa, todo mundo precisa ganhar o dobro hoje. Eu preciso ganhar o dobro, todo mundo, o triplo. Mas pensa, você não sabe como vai ser o clima lá, se o seu gestor vai ser tóxico, como vai ser, mas pensa no hoje. Se isso te aguçar muito, significa que hoje talvez tenha alguns desafios aí que talvez não tá rolando reconhecimento. Agora pensa os últimos 6 meses, um ano. Tiveram momentos específicos de reconhecimento? No dia a dia, quando você busca um feedback da liderança positivo ou negativo, isso é feito com respeito? Tá claro as suas atividades? Você está sobrecarregado ou não? Você tem desafios que você não tem resposta e não tem ninguém para te auxiliar? Então, se as respostas são negativas, essas perguntas, putz, cara, é muito importante para a saúde mental e para o resultado do negócio que você sente com a tua liderança, com o teu par, com o teu RH. Óbvio, tá, gente? Com muito cuidado. Tem empresas, tem lideranças muito delicadas que uma conversa dessa pode gerar uma demissão. Eu já fui demitido assim. Eu cheguei para conversar e por isso que eu tento fazer tão diferente na Inspira. Eu cheguei para conversar e falei, cara, eu queria mudar de área. E aí no outro dia, porque entenderam, né, que eu pedi para mudar de área, eu não estava satisfeito. Falei, puta, eu queria, né, eu era um ótimo profissional, era reconhecido, falava, batia as metas, mas e aí? Beleza? Então, esse cuidado, mas é muito importante verbalizar, é muito importante buscar isso, porque às vezes a gente fica anos numa empresa sem estar feliz, é a nossa vida indo embora. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho uma liderança, falar, fulano tá indo, mas cara, tá indo. Não, ninguém pode estar indo. A gente precisa estar sempre buscando algo melhor. As coisas estão evoluindo todo dia, ok? Como gerar energia no time? Tem que ter energia, né? Para as coisas acontecerem. Reconhecimento. Pode ver, se alguém chegar para você e falar, cara, sabe aquilo que você fez semana passada? Você estava naquela reunião? Cara, você deu um insight ali que foi importantíssimo, cara. Você percebeu que deu uma guinada? Foi uma coisa que você falou. Obrigado por ter dito aquilo. Só isso. Cara, teu dia mudou. Você ganhou o dia. Você ganhou o dia. Tem uma pessoa, o Renan trabalha com a gente, SEO. A gente estava numa reunião. O SEO é a otimização do site, para ele aparecer mais, né? Aí, um cliente nosso, a gente estava na reunião de resultado com um cliente nosso, o cliente, cara, tá faturando muito mais e os leads estão vindo desse trabalho. Aí trouxe um dado lá e na hora eu tentei ligar para ele, estava em reunião. Aí ele não pôde atender. Eu queria fazer uma surpresa. Falei, cara, seu trabalho tá dando certo, ó, começou a dar os primeiros frutos. Aí depois ele mandou um chat no Teams e ele falou, Fabiano, o que que era? Eu tava numa reunião aqui super pesada, cara. Não deu para atender. Eu falei, cara, era isso. Queria, né, falar que tá dando certo e a gente comemorar ali junto, que é mérito seu, tal, beleza. Aí ele, putz, cara, ganhei o dia. Obrigado por ter me contado, porque eu acabei de vir de tomar um monte de esporro de um cliente que, putz, o cara tá bravo com outras coisas, enfim. Então, você vê, é uma coisa boba. Eu não sabia que o cara tava tendo um dia ruim, né? E foi importante. Vamos lá, vou acelerar, tá, gente? Que tem bastante coisa ainda. Conta bancária emocional. Gente, isso aqui é muito legal. Como uma conta bancária normal, a gente precisa ter, né, saldo para poder sacar, né? Então, aqui é uma analogia que muitos gestores acabam esquecendo disso, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Que para a gente fazer depósito, então eu tenho uma relação, por exemplo, vou citar com a colaboradora da área de RH, não, vai, com a nossa assistente comercial. Aí, putz, beleza. Eu tenho pouco contato com ela tem um outro líder, ok? E aí, por algum motivo, eu fui lá, pô, legal, você tá fazendo um bom trabalho. Aí, eu preciso chamar a atenção. E aí tem muito isso nas empresas, né? O líder, ao invés de conversar com o cara que lidera aquela área, ele faz o quê? Ele atravessa e vem aqui. Isso aí já é uma outra coisa, outro problema, né? Que não deveria, né? Não pode tirar autonomia, tem uma hierarquia para ter o mínimo de organização.
Mas vamos supor que ele faça isso e fala, cara, vamos conversar com tal pessoa que eu tô vendo um problema. Só que nunca rolou fluxos ali de conversas, de elogios, de reconhecimento, de troca, e aí já vai chamar atenção. Às vezes é necessário, claro, alinhar a rota. Mas vamos supor que você fez isso 1, 2, 3, 4, 5. Você concorda que vai estar um déficit aí, né? Vai estar no negativo essa conta bancária? Então eu não tenho esse equilíbrio. Se eu não tenho esse equilíbrio, começa a ficar o quê? Pesado. E a pessoa, por mais que do outro lado ela tá se esforçando, ela fala, meu Deus, cara, mas só tomo pancada. Cara, agora, se é uma pessoa que, via de regra, ela tem reconhecimento, ela tem apoio, cara, ela precisou de alguma coisa, a empresa tá ali, o líder tá ali, o colega do lado tá ali, e aí tem um dia, olha, hoje a gente tem um problema. Por que o problema? Cara, sabe tal coisa que você comentou na reunião, ou a forma que você está fazendo a apresentação para os clientes, ou que você está executando? Então, pode ser melhor, por conta disso e disso. Essa pessoa vai falar, pô, falou comigo legal, chamou minha atenção, tô alerta, mas já tem um respeito, tem uma conexão realizada, tem saldo na conta, né? Então, o reforço positivo, quando faz algo bom, é importante para que saiba e busque novos reconhecimentos. Ou seja, gente, a pessoa fez algo errado, eu dou porrada. Se ela fez algo certo e eu não der o elogio, eu não der o reconhecimento, ela vai entender o quê? Não adianta eu fazer o certo. Ninguém tá vendo. E a gente precisa disso. Não é ficar passando a mão na cabeça. Mas da mesma forma que a gente tem os ajustes e precisa chamar atenção, é importantíssimo quando faz isso. Por quê? Eu vou contar para vocês, o pessoal tá ouvindo aí, vão saber meu segredo, tá? Tem uma coisa que eu uso muito. Às vezes a pessoa errou uma coisa básica e errou de novo outra coisa básica, e aí eu seguro um tempo, né? Não muito, não pode ser muito, sei lá, uma semana, e aí ela acerta em algo parecido com aquilo. Ao invés de chamar a atenção das coisas ruins, eu vou enaltecer a boa que ela fez. Cara, isso de bom que você fez é muito legal. Inclusive, se você fizer mais disso, tais e tais coisas não vão acontecer mais. Aí eu cito as negativas. Aí a pessoa, putz, é verdade, eu acho que eu tenho feito essas negativas aí, cara. Só que eu usei o momento para dar um elogio. Então é uma estratégia que eu gosto de usar bastante. O pessoal agora acabou de descobrir meu segredo. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar fazendo isso com o meu time. Cara, tem sim. A troca é o tempo todo. A troca é quando você fala, por favor, porque você está precisando que a pessoa te passe a caneta ali dela emprestada, que você não está com a tua caneta. A troca é quando na reunião a pessoa acabou de trazer uma coisa positiva e trouxe a ideia e você reconhece que a ideia da pessoa, não importa quem ela seja, o cargo que ela tenha. Sabe, é todo o tempo. Ou seja, reconhecimento também gera lucro. Sacar é importante, mas precisa ter saldo. Certo? Tem muita coisa, eu vou acelerar, temos mais alguns minutos. Como reconhecer as pessoas do jeito certo? Ser verdadeiro. Elogio se é verdadeiro. Tem que observar o que as pessoas estão fazendo. Seja específico. Você fez um bom trabalho. Vazio. Você fez um ótimo trabalho com aquele cliente, manteve a calma, etc. Pontuei. Elogio correto. Personalizar. Você usa, né? Você não usa dólar no Brasil, você usa real. Então, cada um deve ser conhecido da sua própria maneira. Putz, eu tenho um colaborador que ele é da área operacional. Cara, não adianta eu fazer um post para ele no LinkedIn. Ele nem tem LinkedIn. Cara, eu vou pegar ali no final do mês, vou fazer um momento X de reconhecimento, vou pegar uma coca, uns salgadinhos e, meu, essa galera vai curtir, porque é área operacional, é show de fábrica, sei lá. Tô dando exemplo aí de coca, tá? Eu preferiria chopp, mas, né, falando coca aí. Beleza? Por que delegar é importante? Criar alavancas para o crescimento, para poder construir equipes que resolvam problemas, gerar motivação, alavanca para conseguir resultado, ou seja, aí vem a coisa do centralizador, né? O gestor que acha que tudo tem que passar por ele, aí vem uma coisa de ego, de cultura e das escolas que ele passou. Muita gente trabalha ainda nessas empresas. Puta, tem que falar com fulano. Ih, cuidado, hein? Ó, fulano tá sabendo? Cara, rolou isso, a cultura da empresa é mais engessada, tem que se ter cuidado, mas papos como o de hoje aqui é importante para a gente vá desconstruindo, né? Principais ganhos ao delegar. Cara, só ganha em delegar. Não tá perdendo autoridade. Tá ganhando tempo. Tá desenvolvendo o time. Se o time não tiver desafio, como é que ele vai ser um líder amanhã? Como é que vai te substituir para que você cresça? Se você é um gerente, você vire diretor. Se você é um supervisor, que você vire gerente. Por isso você precisa preparar alguém para o teu lugar, né?
O que você precisa fazer, então, para já começar a melhorar a liderança? Prático. Entender o papel. Então, o papel do líder, desenvolver pessoas. Tem que fazer um onboard. O cara entrou, dedica um tempo, uma manhã, um dia para o cara. Onboard, dá feedbacks. Escolhe. Cara, nós vamos conversar uma vez por mês, 1 hora, esse tempo é para você. Eu quero usar esse tempo só para a gente bater um papo e te dar feedback. Não dá para fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. O ideal é que fosse quinzenal ou mensal. Saber elogiar, como falar, saber reconhecer, fazer 1 a 1, que é isso que eu comentei, o one-on-one que a gente fala, desenvolver carreira, pensar também em vida pessoal além do profissional. Nesse bate-papo de uma vez por mês, pergunta, cara, e em casa, tá tudo bem? E a família? Ai, Fabiano, mas aí eu tô interferindo na vida pessoal. Cara, a vida é uma só. Se o cara não tá bem, ele não vai estar bem no trabalho. É seu papel cuidar da vida pessoal? Não. Mas aí você pode ser, né, a pessoa ali de referência, às vezes, para aquela pessoa, para falar, cara, procura ajuda, busca uma terapia, você não sabe o limite que a pessoa tá. Às vezes ela só precisa ouvir isso de alguém, né? Proporção ideal de tempo na gestão, galera. 80 desenvolvendo negócio de pessoas e 20 tarefas. E aí tem um conceito muito enraizado. O gestor acha que gerenciar não é trabalhar. Ele acha, fulano, ele só tá ali supervisionando, ele só tá, cara, não é só tá, esse é o trabalho, garantir que as outras pessoas façam bem o delas, e esse garantir não é cobrar e controlar, é dar suporte, sois o servidor, né? O papel do gestor, do líder, é tirar as amarras da frente para que a galera siga. Então, na verdade, quem que tá servindo a quem? O liderado está servindo o líder ou o líder é o liderado? O líder é o liderado, deveria ser assim. Mas para isso, as pessoas precisam saber seus papéis. E o papel ideal do líder na gestão é isso. Então, isso aqui vai ficar gravado. Quem estiver aí pensando no seu líder e não estiver aqui, encaminha para ele e fala: irmão, ouve esse barbudo aí que ele está falando. Eu estou falando isso da minha cabeça? Não. Isso tudo é material das principais, FGV, Harvard. Cara, as principais empresas do país estão treinando seus líderes nesse momento para eles conseguirem fazer isso. Para o cara sair do operacional, para ele ir para o tático, para ele ir para o gerencial de verdade, para ele pensar no dia de amanhã, para ele cuidar das pessoas, ok? Delegar não é delargar. Delegação é delegar com 0 instruções. Resultados, chance de sair errado. Então, o que é o delegar, gente? Olha, eu preciso que seja feito isso com esse objetivo, com esse prazo, as ferramentas são essas. Tem pessoa que é pura execução, ela precisa ter um passo a passo. Ela precisa saber o time, certo? Kit de ferramentas de um bom líder. Eu já citei algumas delas. Então não vai dar para a gente aprofundar aqui agora, que eu quero abrir para a gente trocar ideia. Mas isso aqui é importante. Precisa, se tem alguma dessas coisas que hoje não está claro na sua liderança, ou quando você se tornar um líder, se você tiver atenção para esses 6 aspectos e fizer, cara, a chance é muito grande de dar certo. Mas o onboard, a integração, RH já faz. Cara, e na sua área? E nas suas atividades específicas? O RH vai falar da um geral da empresa, mas a pessoa vai estar perdida. Ela precisa ter um par ali até que isso aconteça. Se você não tem esse tempo, escolhe alguém mais experiente e cola nessa pessoa até que ela role sozinha, certo? Dicas de ouro para fechar. Não deixe os problemas se tornarem bola de neve. Cara, eu gosto muito de resolver a coisa, dá mais trabalho, mas, cara, eu resolvo e às vezes eu não perco talentos. Às vezes a pessoa tá lá desenvolvendo uma caraminhola, e aí não sei o que, aí conversa com alguém, aí a namorada, a esposa, fala, olha, essa empresa tá te explorando, ó céus, ó vida, coitado de você. E às vezes a gente tá nos momentos meio, né? E, cara, às vezes o líder percebe, e, cara, às vezes é sentar e falar, cara, tô te percebendo estranho, quer falar? Pode falar. Então, se já existe aquele link, aquele saldo emocional, o cara vai falar. Você fala, cara, não é bem assim. Ou às vezes é bem assim mesmo, o cara te traz um problema, você fala, cara, eu vou ver isso, cara. Deixa eu ver isso pra você. Seja uma questão financeira, seja uma questão de relacionamento, não vou te prometer, mas eu tô te ouvindo e vou tentar buscar. Só isso já é, às vezes, muito. Porque às vezes o cara quer ser ouvido, né? Solucionar problema, dar orientações claras, discutir novas ideias, oportunidades, dar e... Então, assim, dar voz, galera. Aqui dentro, e eu nunca tive muita... Eu sempre quis ter muita voz onde eu trabalhei. E eu só tenho um negócio por essa ânsia de ter voz. Olha que loucura. Eu só resolvi empreender faz 10 anos, primeiro com uma outra empresa, outras empresas que não deram certo, a outra deu certo, tem 10 anos que abriu, e a Inspira agora completando 3.
Porque eu não tinha voz. Eu falei, putz, um dia eu vou ter uma empresa que todo mundo vai poder ter voz. E ter voz não é tipo, fala aí sua opinião e tá todo mundo. Não. Cara, pra esse ano, o que que a gente vai fazer diferente? Cara, ó, fulano não pode ter sido o cara da limpeza, o auxiliar ou o gerente, igual. Porque, cara, e às vezes a pessoa traz uma coisa que é fantástica, certo? Escute seu time, normalmente eles têm mais perspectiva e a visão deles é diferente. A nossa visão sempre vai ser limitada. É muito importante ouvir. Liderar pelo exemplo. Então, putz, cara, não adianta eu falar, galera, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E aí, cara, eu não tô fazendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu fico bem pé da vida. Até abrindo o coração. Cara, eu, normalmente, eu tento sempre ser muito flexível, né? Dar abertura, me desdobrar, conversar com a maioria das pessoas. Não sou perfeito, mas eu tenho muita atenção com esse tema. E aí, quando algum liderado não tem a mesma atitude, e ele passa a reclamar sozinho no mundo dele e ficar chateado, eu vou ficar chateado, concorda? Porque eu tenho uma expectativa, porque eu tô dando um exemplo e não tô tendo. Isso aqui não é 100%, tá, gente? Porque aí cada um tá de um jeito. Mas é uma pessoa. Tem outros 99% que tá indo bem. Que tem abertura de chegar a mim, porque fala, pô, o Fabiano é um cara que eu já vi que dá para conversar. Agora, se eu tenho uma cultura ou um exemplo de liderança de que as pessoas veem que é porrada, que se chegar algo meio torto ou que não seja agradável, vai ser porrada, ninguém vai chegar para falar. Então a gente tem que saber disso, né? Existem momentos para se dar a mão e momentos para deixar correr. E às vezes o não falar nada também é muito sobre sensibilidade, né? É muito sobre, às vezes a pessoa precisa cair ali para aprender. Isso vale para a vida e nos negócios e faz parte. A gente não pode roubar a experiência de ninguém. Jamais roubemos a experiência de alguém, porque às vezes o melhor que a gente pode fazer pela pessoa é não fazer nada. Agora, quanto líderes, nosso papel é ter atenção e estar disponível verdadeiramente para ajudar, caso sejamos solicitados, e proativamente nessas dinâmicas que a gente trouxe. Então, para fechar, pessoal, a gente não precisa ser o melhor do mundo, a gente precisa ser o melhor para o mundo. Essa é a ideia quando a gente fala de liderança, seja qual for, seja do bairro, da tua casa, dos teus amigos, na tua igreja, seja ela qual for, da tua fé, seja ela qual for, e da tua vida, né? Liderando você da melhor maneira, sendo dono da sua mente, dos teus pensamentos, das tuas ações, e isso com certeza vai estar impactando. Então, a gente nunca pode desistir, né? Porque pode ter alguém se inspirando na gente. Certo? Adoro essa frase, então eu termino com ela. E aí, como tônica do Inspira, propositalmente a gente guarda um tempo para que a gente tenha uma troca, e é troca mesmo, tá, gente? Não é só dúvida, não. Pô, Fabiano, eu queria comentar uma coisa que numa outra empresa que eu trabalhei acontece dessa forma, ou queria contribuir com isso, ou tem uma dúvida, ou tem uma crítica, cara. Aquilo que você falou não dá para fazer, cara. Aquilo ali é loucura. Alguém só levantar a mão, abrir o microfone, vamos embora. Fiquem livres para isso. Acho que é bem rico, né? A gente aprende um com o outro nesses últimos minutos. Fala, Mi. Fabinho, primeiro eu queria parabenizar, eu acho que esse tema é extraordinário, porque realmente quando a gente, como colaborador, é bem guiado, a gente se motiva muito mais, inclusive, para um crescimento profissional, pessoal, e também pela empresa, então todo mundo sai ganhando. Para mim isso é muito óbvio, né? Essa questão desse crescimento conjunto. Mas eu fiquei com uma dúvida, porque quando eu estava prestando algumas consultorias, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em relacionamento, principalmente quando se trata de empresas familiares. E aí eu queria saber o que é que você acha, se a gente mantém essas mesmas dicas, esses mesmos conselhos que você falou com relação ao feedback, um a um, porque familiar é realmente tudo mais complexo, né? Quando você traz alguém que é amigo ou que realmente é um parente próximo. O que é que você acha? Que dica que você daria assim, para o pessoal que tem a empresa familiar mesmo? Mi, baita pergunta que para responder ela, talvez a gente precisaria de algumas horas, mas vou tentar ser super prático, né? Primeiro, o que funciona de verdade, né? As pessoas precisam se profissionalizar
e elas precisam profissionalizar a gestão da empresa. Isso tem um processo de conscientização do papel de cada um. Então, elas precisam entender que cada um tem um cargo, cada um tem uma função, o impacto disso no negócio, independente de ser filho, pai, tio, sobrinho do dono. E essas responsabilidades precisam acontecer independente desse laço. Via de regra, nas 4 linhas, no dia a dia, alguns conseguem. Mas pós as 18, as pessoas continuam sendo as mesmas e você tem desafios. Se você leva um problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Eu venho de empresas familiares, já tive essa situação na pele, trabalhei com a mãe, já trabalhei com a esposa, e é extremamente desafiador. Se alguém estiver começando um negócio hoje, a minha dica é, não faça. Né? Quero ajudar. Não. Valorize as relações separadas, que é muito saudável. É impossível? Não. Hoje, 85% das empresas do Brasil são familiares e tocam a economia do país. Ok? Porque, via de regra, você vai começar um negócio e fala, putz, cara, não tenho grana para contratar funcionário, vamos começar a gente aqui, vamos embora. E acaba dando certo, ficando gigantesco, igual várias empresas familiares de muito sucesso que a gente conhece que existem. Inclusive, aqui nos ouvindo, tem alguns clientes que são gigantescos, que são empresas familiares. E dão certo. E dar certo é muito relativo. Na visão do colaborador, pode ser que não dê certo. Fala, meu, tenho várias críticas. Na visão dos donos, pode ser, cara, tá complicado. Mas na visão do mercado, puta, fatura milhões, dá lucro, gera centenas de empregos. Então, o dar certo é relativo, mas tá dando certo de modo geral. Então, essa busca pelo conhecimento contínuo, existem soluções para isso. Não fazendo merchan, mas já fazendo, a gente lançou recente uma solução de governança como serviço. Então, a gente implementa a governança para levar essa profissionalização. É como se a gente montasse um conselho administrativo para ser o apoio de gestão a essa empresa. Então, vários dos consultores mais experientes da Inspira, junto com o corpo jurídico, acopla nos sócios e fala, cara, a gente vai ter uma reunião por mês diretiva para profissionalizar algumas ações. Não pode ser porque o amigo do dono, porque o sobrinho... Não. As decisões têm que ser de acordo com os interesses, né, dos sócios, dos resultados, do planejamento estratégico. Respondido? Perfeito, Fabiana. Muito obrigada. Márcia. Muito legal, concordo em gênero, número e grau aí com tudo que você falou. E até pela Inspira ser assim no modelo e a gente seguir bem, mas porque a gente já adota algumas coisas que nos ajudam a isso. Como você vê hoje uma empresa que migrou do presencial para o digital, né, totalmente, ou para um sistema híbrido, ter o mesmo tipo, né, de contato, às vezes, com o funcionário? Quais seriam as regras de ouro, né, as regras básicas para que essa relação não se perca, para que ninguém se sinta abandonado, sozinho? Porque hoje em dia é uma grande questão isso, né? O sistema é ótimo, trabalhar online é muito, muito legal, de qualquer lugar, é ótimo, mas somos seres sociáveis, nascemos assim, né? Felizmente ou infelizmente, essa é a nossa natureza. E às vezes isso deixa a pessoa com essa sensação de, tipo, putz, não tem ninguém para eu falar, tomar um cafezinho. É aquela fofoca do bem, às vezes, né? Tipo, contar alguma coisa que aconteceu no final de semana, reclamar da sogra, do marido, faz parte. Mas o que fazer quando a gente não está mais no mesmo ambiente, né? Márcia, pergunta gigante também, importantíssima. Tem várias respostas, eu vou tentar ir para uma linha para tentar ajudar aí quem tá ouvindo e você. Muitas empresas, obviamente, com a pandemia, foram para o remoto sem estarem preparadas. Por quê? Porque a cultura, quando estava no 100% presencial, já não era boa. Essa é a verdade. Né? Era uma cultura de comando e controle. A maioria. Posso chutar aqui 99. Cada 10 pessoas que eu pergunto, quase 10 me falam, sim, na minha empresa era assim. O cara queria saber o que eu estava fazendo, o horário que eu cheguei, ele não estava preocupado com o resultado, ele não estava preocupado se eu estava bem. Então isso não era verdadeiro. E aí esse medo de comando e controle, quando você vai para o remoto, putz, será que a pessoa está trabalhando? Será que ela já acordou? Será que... Só que, via de regra, você está preocupado se a pessoa está entregando, se ela está trabalhando.
E eu sei que você não perguntou sobre isso, mas estou linkando com da liderança, sobre esses desafios. E aí, só para fazer uma linha do tempo, as empresas estão voltando. As que tinham adotado 100% remoto para o híbrido ou voltando exigindo presencial. E muitos profissionais estão revoltadíssimos a ponto de, não quero. E claro que não dá para agradar todo mundo. Tem gente que adora, porque tem um ambiente ótimo em casa, remoto, e tem gente que não, né? Então, eu gosto muito do sistema híbrido e tem uma premissa de gestão e de rituais de cultura que ajuda muito no que você falou. Então, a gente precisa ser defensor da cultura. Então, a gente precisa desenvolver rituais de cultura que a gente gere integração. Se a empresa está 100% remoto, que pelo menos ela tem agendas uma vez, duas vezes, três vezes, se tiver possibilidade, pelo menos uma vez a cada trimestre, de se reunir. E essa reunião não necessariamente é para trabalhar. É uma reunião para dinâmicas, é uma reunião para confraternizar. Óbvio que tem empresas que têm pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, fica mais difícil. Então, digitalmente, hoje existem inúmeras ferramentas para que a gente gere essa conexão. Então, na Inspira, por exemplo, a gente tem reunião de cultura às sextas, tem sexta que a gente faz um game online, onde todo mundo dá risada, quase a risadoterapia. Um cliente nosso, que é super referência, a gente faz isso também nas nossas reuniões de cultura, tem uma reunião que é escuta que, cara, só pode falar de tudo, menos trabalho. Então, é um momento de conexão provocado. Então, as lideranças precisam provocar, quando você está no 100% remoto, esses momentos de integração, ok? E aí, outra dica é, estou no remoto, mas eu não preciso trabalhar sempre sozinho. Isso é uma quebra de paradigma. Então, eu estou no remoto, minha empresa nunca é nem híbrido, mas eu posso ir para um coworking uma vez por semana e botar na minha rotina. E aí eu vou conviver com outras pessoas, eu vou matar um pouco desse sociável, não talvez com a pessoa da empresa. Você já viu um post de uma pessoa muito legal. Ela falou, olha como é legal o remoto, o trabalho remoto. Era uma pessoa que tinha trabalhado com ela no emprego anterior, que ela tinha saudade, ela e a pessoa no coworking, cada um trabalhando pela sua empresa, diferente, mas ela do lado do antigo colega de trabalho. Por quê? O trabalho remoto também propicia isso. Então tem a parte boa. E aí, gente, no melhor dos mundos, né, que é um pouco do que o Nubank está fazendo, outras grandes empresas, você estruturar o escritório, quando você adota o híbrido, para que quando as pessoas vão ao trabalho, gerem mais integração. Então, ao invés de você ter milhares de baias, uma para cada um, se a pessoa vai 3 dias, vai 2 dias, fica 3 em casa, nesses 2 dias ela vai ter mais integração do que o trabalho convencional. Então, são maneiras também. Mas eu acho que o principal é isso, Márcia, a gente reforçar o tempo todo na cultura das pessoas que elas estão a um clique de distância e ter esses rituais de cultura na agenda. Seja reunião de cultura, seja momentos como esse que a gente se vê, troca ideias, seja chamar uma pessoa no individual, uma amiga, para tomar esse café. É óbvio que online não é a mesma coisa, mas é alguma coisa. E também mesmo com pessoas de fora. A gente sacia um pouco essa questão da sociabilização, mesmo não sendo alguém da nossa instituição, mas a gente está ali no ambiente de trabalho, num coworking, por exemplo, e fazendo até networking de um possível negócio aí, quem é da área comercial, isso é super saudável e é muito legal. Respondido? Sim, você sabe que você falou essa questão do coworking, e eu sinto um pouco isso, não quando eu vou nos coworking, mas quando eu vou, por exemplo, numa reunião da associação comercial, que eu vejo, faço network também, mas vejo outras pessoas, algumas que eu conheço, outras que não, nos encontros, logicamente, que a gente que a Inspira proporciona também para a gente, mas eu acho que há maneiras, essa coisa de você pensar, né? Eu posso estar em sociabilização com outras pessoas de outras formas, repensar essas outras formas de socialização. É isso aí, show de bola. Tranquilo, Mariana. Obrigado por ter participado. Um abraço. Gente, mais alguém? Ah, Ricardinho. Ah, Márcia, só para fechar uma coisa importante, ir no evento é diferente, muito diferente, tá? De sentar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no coworking e ficar o dia inteiro numa rotina de trabalho. Estou ali respondendo e-mails, vou tomar um café, troco uma ideia com alguém que eu já encontrei no coworking outro dia. Ah, o que você faz mesmo? Vamos almoçar onde? Você é uma rotina do dia de trabalho, muito diferente. Para saciar essa sede que você comentou, o coworking vai saciar parte dela. Uns 90%. Seria melhor se fosse com alguém da empresa. Mas os 90% vai saciar. No evento, ele sacia outro tipo, que é da troca, conhecer gente.
É outro tipo. Porque mesmo quando a gente trabalhava no presencial, a gente já tinha evento, concorda? Só que tinha uma época que a gente nem sentia falta de evento. Porque a gente estava tanto no presencial que você fala, meu Deus, não aguento mais evento. E aí o evento agora virou legal, presencial, porque é a falta, né? A gente quer tudo que a gente não tem do ser humano. Então a dica é, gente, a experiência de passar um dia ali. Quer prova viva? Se a Fran e o Fê quiserem comentar, tá falando isso com eles. Por que a gente tem o Teams e eu fico tanto batendo na tecla, precisa estar informação disponível? Porque eu tenho que partir do princípio que todo mundo está remoto. Eu tenho que o que eu estou falando com o Fê aqui no presencial, que está na sala do lado, tem que estar disponível para vocês se fizer sentido para vocês. Então, essa atenção na organização das informações é uma premissa de gestão de, né, remote first e etc. Mas, eu estava falando com o Fê, e foi uma escolha muito certa, minha e da Isa, lá atrás. A gente teve 2 pessoas remotas na área comercial antes da entrada do Fê. Elas não deram certo. Porque a parte comercial de atendimento, ela precisa de muita informação no primeiro momento. A gente precisa estar próximo. O Fê foi o primeiro cara, e por enquanto ainda está assim, que não é flexível. E hoje ele entende o porquê disso. E para ele teve benefícios de estar presencial. A gente tem uma velocidade, uma troca, uma motivação muito diferente. Às vezes não tem a motivação e chega aqui, um chega zoando, o outro chega contando uma novidade. Isso é rico também, né? Como é rico também poder não vir quando e trabalhar de casa, né? Então depois, se der tempo, ele comenta aí, se quiser comentar, ou a Fran. Ricardinho, sua pergunta. Tá me ouvindo? Tudo certinho? Sim. Primeiramente, chefe, parabéns pela apresentação. Muito objetivo, os slides também com um design muito bonito, muito boa. A minha pergunta, ela vai mais em relação a cuidado, né? A gente viu aí que as lideranças, ela tem muito do cuidado, né, com os colaboradores e tudo. Mas e o contrário, como que o líder se cuida? Como que ele faz para se cuidar, né? Porque é aquilo, você, de certa forma, você se doa ao outro, mas como que você cuida de si mesmo? Então, a minha pergunta é mais voltada a isso mesmo. Boa, Ricardinho. Teoricamente, se a gente pensar numa hierarquia, todo líder vai ter um líder. E aí lá no topo, né? Esse cara, o líder dele é o cliente, é o chefe de todo mundo, né? Então, se a gente for pensar nessa hierarquia, esse cara que tá lá, que é responsável pela operação, cara, ele precisa saber onde ele se meteu. Essa é a realidade, né? Na responsabilidade de tantas vidas e na dele em si. Ou seja, se ele não se cuidar, se ele não estiver bem, se ele não manter a terapia em dia, a academia em dia, os pensamentos em dia, a respiração em dia, o iMove em dia, sabe? A socialização em dia, ele tem que se cuidar primeiro para cuidar do outro. Não tem como, cara. Pega um copo sujo, bota água limpa e depois pega essa água desse copo e derrama no outro e vê se ela não vai sair suja. Então não tem como ser diferente. Então a gente precisa estar bem. E isso é contínuo, e isso é de qualquer ser humano. A gente tem que ter esses cuidados. Cada um se conhece, né? Sabe seus limites. Teve um tempo que eu cheguei a ter, acho que 4, 5 CNPJ simultâneos. Sempre adorei ser empreendedor em série. Então isso é muito bem visto no mundo dos negócios, né? E meu pai lá atrás, meu pai nunca foi empreendedor, não, nunca tinha sido, né? Hoje ele é, com 65 anos agora decidiu. Ele virou para mim, isso faz uns 8 anos. Ele falou, cara, não é melhor você dar uma segurada? Uma hora você não vai aguentar. Aí eu falei, pai, que isso? Tô novão, tal, tal. Não é só a idade, mas eu me sentia o super-homem, né? Pá. Cara, passou uns anos, batata. Por quê? Porque eu tava ali só na execução. Zero cuidado. Zero autocuidado. Então a resposta é isso, Ricardo. Acho que essa resposta serve para todo mundo, porque tem pessoas que não têm a sorte, o privilégio de ter uma boa liderança, como eu nunca tive. Tava falando isso com o Fiara hoje esses dias. Falei, cara, muito do que eu tento fazer, eu não tive muitos. Eu nem sei se eu estou fazendo certo às vezes, né? Eu sinto que estou pelo resultado nas pessoas, pelo feedback das pessoas. Esse é o melhor termômetro, né? Mas eu não tive grandes líderes para falar, eu me inspiro naquele chefe que eu tive naquela época. Porque, infelizmente, a maioria é ruim. Então, se a maioria é ruim, o autocuidado serve para o liderado também, né? Com certeza serve, porque no final do dia você precisa se cuidar, porque a vida é muito além do trabalho. O trabalho é parte dela e não o contrário. Certo? Fê, quer fechar aí comentando a questão do presencial? Se não quiser, tudo bem, a gente já tem alguma coisa aí para contribuir?
comentar rapidinho. Essa é uma conversa que eu sempre tenho, né? Eu já tive com o Fabiano, já tive com a Fran, já tive com as meninas, que o presencial ele é muito bom por conta disso, de ter uma troca mais rápida. O benefício do remoto acaba sendo o que é bom do presencial. Porque remoto, posso mandar uma informação para o Ricardo, para mim, e eles me responderem daqui 3 horas. Aqui é uma troca muito simultânea. Então, às vezes eu preciso de algo, quero conversar, eu quero falar, é algo literal, né? Você consegue rápido. Eu acredito que ainda mais no comercial que me ajuda muito, literalmente, por conta disso também. Às vezes é alguma validação de detalhes que eu não posso passar para um cliente, né? Que é diferente de uma execução, eu preciso ter uma validação antes de passar. Então, às vezes é coisa de segundos. Oh, só um momentinho aqui, isso, é isso? É isso, beleza. Então, e que eu sei que se eu tivesse remoto ia ser um pouco mais complicado. Mas é muito bom essa questão da troca de tanto humana, né, de você poder conversar, de você ver outras pessoas, de você ouvir coisas fora do contexto, porque o principal é uma coisa que eu já conversei, né? Às vezes quando eu tô em casa, eu me sinto mais produtivo. Por quê? Porque é a cabeça aqui e você não pensa em outras coisas. E que pode ser algo bom, como pode ser algo ruim também. Que você não desfoca, você não respira, você não se distrai. E aqui ajuda muito isso, que às vezes um detalhe que acontece, a gente já consegue conversar. Alguém tropeçou, alguém entrou, ó, a porta meio, um barulho estranho que fez ali no fundo, já te distrai e te deixa você mais leve. Então é algo que eu gosto bastante. E é isso. Tá sem áudio. Show, Fê. Obrigado pela contribuição. Passamos uns minutinhos aí, mas foi super válido. Queria que o Fê contribuísse. E basicamente traduzindo o que o Fê falou, né, gente? O que o Fê disse, não sei se vocês leram bem. Cara, sempre vai ter um ponto positivo e negativo, ou só no presencial, ou só no remoto, ou em ambos. E esses são os desafios, né? A nossa capacidade de adaptação, de ir escolhendo e fazendo experimentação.